a revelação de Deus foi se dando ao longo da história dos homens e sendo registrada nas Sagradas Escrituras. E um dos momentos em que a revelação de Deus é mais decisiva é o momento em que São Paulo, o apóstolo, escreve as suas cartas, pois naquele momento específico, Cristo havia fundado a igreja e no contexto dentro do qual Jesus fundara a igreja, todos acreditavam que viviam a fé aguardando a chegada do reino do Messias. E quando São Paulo se converte à fé e mais adiante exerce o seu sacerdócio entre as igrejas, ele vai percebendo que muitos cristãos morriam. E a fé, na esperança de se entrar no reino do Messias, estava sendo abalada, porque a morte era uma espécie de destruição dessa possibilidade na cabeça de muitos. E assim a própria fé cristã poderia sucumbir, pois naquele contexto muitos acreditavam que Jesus Cristo voltaria e estabeleceria o seu reino, e eles veriam isso com os próprios olhos. Mas muitos cristãos morriam, e a chegada do reino do Messias, o reino da eternidade, não se dava para aqueles que faleciam. É então que São Paulo recebe a revelação de Deus, através da qual a igreja foi conscientizada a respeito da união com Cristo. A doutrina paulina, a doutrina ensinada por São Paulo a respeito da união com Cristo, foi decisiva naquele momento específico. Porque enquanto a morte parecia perpetuar a desesperança, São Paulo ensina que os cristãos haviam sido unidos a Cristo através do batismo. E através da Eucaristia permaneciam unidos a Cristo. E então é que a doutrina da união com Cristo, através dos santos mistérios do batismo e da Eucaristia, fazia com que o cristão pudesse entrar no reino da eternidade. Essa doutrina da união com Cristo trouxe o verdadeiro conforto aos cristãos que viam cristãos morrerem, ou cristãos que estavam à beira da morte, mas continuavam crendo que permaneceriam unidos a Cristo, porque assim o batismo lhes concedeu e assim a Eucaristia fazia com que eles permanecessem. Por isso, então, o costume dos cristãos de rezarem por seus mortos, para que aos mortos em Cristo permanecesse franqueada a oportunidade da união com Cristo. Essa união que fazia toda a diferença, que fazia com que um cristão não fosse vencido nem mesmo pela morte, visto que o corpo de Cristo ressuscitara. E o cristão
através do batismo e da Eucaristia, se tornava participante desse corpo, o corpo ressurreto de Cristo. Essa é a razão pela qual São Paulo também diz que o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. Mesmo enterrado, aquele corpo era encomendado precisamente para que, em corpo e alma, aquele cristão permanecesse tendo a oportunidade de, unido a Cristo, participar do reino da eternidade. Assim, meus queridos, essa contribuição de São Paulo é um dos temas mais caros à teologia paulina, porque ensinou à igreja a doutrina da união com Cristo. O corpo ressuscitado do nosso Senhor Jesus Cristo abriga cada cristão. E isso nos é franqueado pelo batismo e pela Eucaristia. Quer antes, quer depois da morte, o cristão tem a oportunidade de se unir a Cristo por meio do batismo e da Eucaristia. Essa é a razão pela qual São Paulo escreve aos Coríntios, reconhecendo o valor daqueles que se batizavam por seus mortos. Essa é a razão pela qual a igreja sempre rezou pelos seus mortos na Eucaristia. Porque enquanto estamos vivos, temos a oportunidade de unirmos-nos a Deus por meio do batismo e fazer com que essa união permaneça por meio da Eucaristia. Mas depois de morto, o que será de nossa alma e do nosso corpo? É por isso que a igreja, através da oração pelos seus falecidos, ela mantém a oportunidade ao cristão falecido de unir-se a Deus por meio da Eucaristia. A igreja reza na Eucaristia por todos, exatamente para que todos tenham essa oportunidade, para que todos que foram unidos a Cristo por meio do batismo permaneçam nessa união no seio da Santa Eucaristia. E é assim que essa doutrina paulina trouxe conforto aos cristãos primitivos e nos traz conforto até hoje. Cristo ressuscitou e é possível agora a todos a união com Ele, visto que Ele nos legou o batismo e a Eucaristia. E São Paulo nos ensinou que esse batismo e essa Eucaristia são suficientes para nos unirem a Cristo e nos manterem nessa união.